Olá, hoje a gente vai ver sobre transição epidemiológica. A transição epidemiológica, ela está bastante relacionada com a transição demográfica, né? A gente viu que a transição demográfica, ela está relacionada com o perfil da população, enquanto faixa etária e perfil dessa população, aumento da população, diminuição, né, de cada faixa etária. Tá? Então, essa modificação do tipo de doença, do perfil de doença da população, que tipo de doença essa população tem? Né? Isso tem a ver com a transição epidemiológica. Tá? Então, quando tem uma mudança na sociedade, né, quando a gente tem uma mudança no perfil de doenças, do número de pessoas, tudo tem a ver com o desenvolvimento. Tá? Então, se a gente tem um desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial, essa população ela vai ser modificada, né, no seu padrão de vida, na sua qualidade de vida. Então, o que está acontecendo na transição demográfica, na transição epidemiológica? Tá? A gente vai ver uma redução das doenças transmissíveis ou infecciosas e um aumento das doenças crônicas não transmissíveis, certo? Então, a gente vai ver que isso tem a ver com a transição nutricional, certo? A gente vai ver que está relacionada a transição epidemiológica e a demográfica, como a gente já falou na outra aula. Tá? Então, sempre essas transformações sociais, ou por hábitos, tá? Ou transformações econômicas, tá? Isso depende até de um regime, de um povo, né? Como ele está organizado, no regime organizacional, político, tudo tem a ver. Então, o que significa, né, essa transição epidemiológica? Então, a gente vai ter essas mudanças nos padrões de mortalidade e morbidade. Lembra que morbidade é o perfil de doenças, tá? Lembra quando a gente viu os coeficientes de mortalidade, de morbidade? Então, os coeficientes de morbidade, a gente vai medir que tipo de pessoas, as pessoas que estão vivas, tá? Que tipo de doenças elas têm, tá? Então, a gente tem essas mudanças nesses padrões, né, de mortalidade, e a própria a própria população vai ter interação entre os vários tipos de doença, tá? E também a gente vê os próprios fatores demográficos vão interferir. Então, se a gente tem menos crianças nascendo, né, a gente vai ter esse controle da mortalidade, isso vai interferir no perfil de doença. Então, aquele quadrinho, então hoje a gente vê que tem o envelhecimento da população, então por conta disso a gente tem o quê? Mais pessoas que têm doenças crônicas, né? As doenças crônicas não transmissíveis, né? Hoje a gente tem as doenças cardiovasculares, por exemplo, tá? Na maior proporção dos óbitos, tá? Mas a gente ainda continua com o quê? Problemas econômicos, com desigualdades. Então, a gente tem homem de rua, a gente tem uma periferia com muita pobreza, né, principalmente nas capitais brasileiras. E isso vai levar ao quê? Também uma persistência de doenças transmissíveis, doenças infecciosas transmissíveis. Então, a gente vai ter esses dois perfis. Apesar da gente ter uma diminuição das doenças infecciosas, a gente ainda tem essa persistência. Então, que tipo de modificações a gente tem? Então, em primeiro lugar, né, a gente vê essas doenças, né, infecciosas são gradativamente substituídas pelas doenças degenerativas e agravos produzidos pelo homem. É estranho a gente falar isso no meio de uma pandemia, onde há uma alta mortalidade, né, por coronavírus, Covid-19,
mas a gente está falando num processo de 200 anos e 100 anos, não a epidemia pontualmente, mas a gente teve epidemia de dengue, tem, né, epidemias, tem endemias específicas de malária, por exemplo, tem doenças transmissíveis, mas ainda esse padrão de mortalidade e adoecimento, né, o que é preponderante, em maior proporção, é das doenças não transmissíveis, tá? Então, essa transição, né, a gente vai ver que isso ocorre principalmente entre as crianças e as mulheres, né? Então, com a diminuição da mortalidade infantil, a gente tem esse perfil alterado, né, das crianças e das mulheres. Aqui, a gente, algumas das doenças ou agravos, né, produzidos pelo próprio homem, né, a gente tem um destaque, principalmente no nosso país, relacionado a alcoolismo, tabagismo e violências, né, por causa do aumento dessa violência, a gente tem uma mortalidade alta por violência, é a terceira causa no Brasil, causa de morte, né, por violência, que são as chamadas causas externas, né, que relacionadas a acidentes, né, e homicídios, tá? Então, como a gente falou, essa mudança na sociedade é que alterou, por exemplo, o fato da mulher trabalhar fora do domicílio, né, faz com que ela queira investir na carreira e tenha menos filhos, né? E aí, com isso, a família tem uma alimentação fora do domicílio maior e isso diminui a qualidade dessa alimentação. Então, isso é um processo, né, de longo prazo. Agora, na epidemia, a gente fala de comida fora do lar, mas hoje a gente tem, né, aquisição de comida pronta, mesmo estando em casa, né? Então, esse foi o hábito criado, né? E hoje a gente vê um grande consumo de alimentos preparados fora do domicílio, né? O que leva a aumento de doenças cardiovasculares, câncer, né? E outras crônicas não transmissíveis, tá? Então, a gente tem a doença chamada infecciosa, né? Aqui uma definição, né? Que significa pela transmissão direta ou indireta. Então, a gente está aqui numa pandemia, né? Que a gente tem esse exemplo do que é uma doença infecciosa, né? Então, quando fala em seus produtos tóxicos, né? Então, ele vai produzir toxinas no organismo, vai ter uma lesão, por exemplo, celular, né, do sistema circulatório, do sistema digestório. Então, isso, né, isso pode levar à morte um hospedeiro suscetível, né? Pode ser um animal infectado também, né? E aqui a gente tem o que a gente chama de emergência ou reemergência. Por exemplo, o Covid-19 é uma doença que a gente não tinha, então é o que a gente chama de uma doença emergente, certo? Quando veio a Zika, era uma doença emergente também, uma doença nova. Às vezes tem uma doença que é emergente naquele local, não existia naquele local. Na verdade, foi o que aconteceu com a Zika, né? Existia na Oceania, em outros países, mas não aqui no Brasil, né? E a gente tem essa emergência, então, de, né, doenças que são novas, né? Reemergência é uma doença, por exemplo, a tuberculose, que chegou a diminuir e voltou, né? O sarampo é um exemplo bem típico, né? Porque a gente ficou 20 anos no Brasil sem sarampo, praticamente com surtos isolados, no Nordeste, no Ceará teve um surto, mas poucos surtos nesse período, e depois ele voltou,
né, numa epidemia, o ano passado, uma epidemia de sarampo com muitas mortes, principalmente entre jovens de 20 a 30 anos, tá? Então, essa é uma doença reemergente, certo? Então, quando a gente transmite a doença, tá, ela pode, migrar daquele indivíduo infectado para o indivíduo sadio, pode ter ou não uma fase intermediária no meio ambiente. Tá? Hoje o coronavírus pode ser uma transmissão direta, né, ou indireta, através de objetos, por isso que a gente tem que lavar os alimentos, né, todos os lugares que a gente toca, né, se uma pessoa com coronavírus tocou, tossiu, né, tem alguma secreção, né, ela pode ser contaminado, né, toalha, papel, né, meio ambiente de modo geral. E há algumas características das não transmissíveis. Um longo período de latência, quer dizer, você pode ter uma doença, uma pessoa com câncer, às vezes ela vai identificar que está com câncer, mas ela já estava há muitos anos, né? Demora a aparecer. O que acontece com a hipertensão, e pode acontecer também com o diabetes. Então, esse longo curso pode ser assintomático, sem nenhum tipo de sintoma, porque às vezes tem sintomas e o paciente não está identificando como sintoma, né? Que às vezes acontece com diabetes, né? Ele né, tem mais urina, ou tem períodos de tontura, e ele não está identificando como doença, né? Mas ele pode ter realmente período assintomático. Então, ele é um curso clínico, de modo geral, lento, né, e prolongado, e permanente, porque uma vez diabético, sempre diabético, uma vez câncer, sempre câncer, tá? E um curso prolongado, hipertensão, né, doenças cardiovasculares, um curso prolongado da doença. Mas ele pode ter esses períodos, né, onde vai haver uma que a gente chama de exacerbação, quer dizer, vai ter uma acentuação de sintomas, às vezes precisa de internar, precisa, quando chama o diabetes descompensado, ou o câncer, né, teve uma manifestação, né, num outro órgão, né, uma metástase, né, então e pode haver períodos de remissão onde há um controle da doença. Sempre, gente, essas doenças crônicas, elas têm um aumento da proporção de mortalidade e morbidade, sempre. Tá? Então, a pessoa vai ficar muitos anos doente e tem chances de ir a óbito, né? Lesões celulares irreversíveis, às vezes amputação de membros, né, no caso de câncer, né, e, por exemplo, diabetes, sistema neurológico, circulatório, né, a questão da visão, né, então com graus variados de incapacidade ou chegando à morte. Aqui a gente vai dividir em fatores de risco, né, que a gente não pode modificar, sexo a gente não modifica, faixa etária e fatores genéticos, então esses são fatores que a gente não vai conseguir modificar nessas doenças não transmissíveis. Então, o que a gente pode modificar? O que a gente chama de estilo de vida, né? Alimentação, tabagismo, alcoolismo, inatividade física são exemplos de fatores de risco modificáveis que vão interferir nessas doenças não transmissíveis. Então, algumas causas, né? Então, o que a gente chama de determinantes sociais, né? Como renda, escolaridade, né? Local, a comunidade, né? Esse apoio da comunidade é muito importante. Então, muitas vezes um idoso ele não consegue ter uma alimentação adequada,
né, não consegue ter um apoio para diminuir o tabagismo, não precisa ser idoso, né, mesmo um adulto. Então, essa organização da sociedade vai ser uma das causas. Determinantes econômicos, né, tanto para uma alimentação adequada, para uma qualidade de vida, de habitação, acesso à saúde, né, esses determinantes são importantes. Serviços sociais e de saúde. Em alguns lugares a gente tem o serviço público de saúde, mas há países que esses serviços são somente privados, então pessoas de baixa renda não têm acesso a nenhum tipo de serviço, né? Ou tem diferenças no Brasil, por exemplo, para medicina privada, ou o que a gente chama de saúde suplementar no Brasil, então a medicina privada e também o atendimento pelo SUS. Então, pessoas, né, podem ter diferenciais, né, relacionados a isso. Determinantes comportamentais, né, relacionado a hábito alimentar, tabagismo, então comportamento, atividade física, né, e também diferenças pessoais. Então, o que que a gente vê? Às vezes pessoas da mesma família que têm a mesma alimentação, um é hipertenso, outro não, um é diabético, outro não, um teve câncer, outro não, porque a gente tem um padrão genético individual. Né? E esse ambiente físico, se a gente tem disponibilidade para atividade física, né? O que a gente tem de disponibilidade no meio ambiente, né? De alimentos, né? E outros fatores. A cultura, né? Aqui é um aspecto geral que é a cultura da prevenção. Tem países que têm uma cultura da prevenção bastante forte, tem países que não. Então, essa cultura vai permear, né? E aqui a questão do sexo ou gênero. Então, vamos ver essa evolução. A gente vê um gráfico desse parecido já. Então, a gente viu que em 1930 a gente tinha aqui, ó, das doenças infecciosas e parasitárias, 45% e a gente cai para 5%. Né? E a gente tem um aumento das doenças do aparelho circulatório. Essas doenças do aparelho circulatório, que eram lá por volta de 12, né? Depois aqui vão ficar por volta de 30% da mortalidade no Brasil no ano de 2000. Aqui a gente acha tão bonito esse gráfico, porque aqui a gente vê a subida das doenças do aparelho circulatório e, ok, lá pelos anos 65 tem essa inversão, né, desse padrão de doença. Causas externas também, subindo gradativamente. Em 1930, né, a gente tinha muito menos homicídio, roubo, a criminalidade baixa, não tinha problema de tráfico de drogas, né, até o tipo de droga que era comercializada e tudo, e isso foi aumentando com os anos, né, até chegar aqui por volta de 15%, tá? E as neoplasias também seguindo, por conta de aumento da obesidade, alimentação inadequada, baixa atividade física, né? E por conta dessa diminuição de ter, né, mais idosos na população, só com o envelhecimento já tem mais chance de ter o câncer. Aqui só para esse gráfico, gente, eu peguei lá do Tabinete, então da mesma forma que a gente teve, que vocês pegaram, né, o Tabinete para o município de São Paulo, eu peguei lá para o Brasil. Então a gente tem as principais causas de óbitos no Brasil de 96 a 2018, que é quando a gente tem os anos que a gente tem disponível. Então, aqui só para gente, para entender um pouquinho o gráfico, a gente tem nesse cor-de-rosa como as doenças mal definidas. A classificação dos óbitos, ela é feita a partir da declaração de óbito, que é feita pelo médico. Então, o médico vai lá, o paciente morre, né? Se ele está morrendo no hospital ou se através de uma visita domiciliar, ele vai atestar o óbito, né? Então, a gente tinha
lá em 1996, 15% de causas mal definidas, certo? Um número muito alto de causas mal definidas. Então, hoje melhorou bastante, né? A gente tem em torno de 5%. Isso para o Brasil todo. Se a gente for considerar município de São Paulo, essa proporção é bem menor. Tá? Então, só para a gente entender, olha aqui, as doenças do aparelho circulatório, né? Bateram lá os 30%, agora depois caíram um pouco, né? Então, diferenciando de outros. Aqui só causas externas, esse pontilhado roxinho, tá? Né, a gente vê essa proporção alta de 96 para cá. Né? Naquele gráfico anterior, a gente estava vendo desde 1930. Né? Então, aqui a gente teve uma flutuação, mas relativamente estável, o que não é bom, né? Porque a gente deveria diminuir, né? Neoplasias e tumores, né? Esse laranja ainda em ascensão, né? Então, como segunda causa. Aqui junto com essa causa, né, tem as doenças do aparelho respiratório, né? Que subiram também nos últimos anos. Tá? Que estão relacionados também à faixa etária, que é a população mais idosa, mais suscetível, tá? Mas também a gente tem, desde o nascimento, né, um número de pessoas importante relacionado a essas doenças do aparelho respiratório. Então, esse gráfico bem atualizado, né? E aqui, né, só para resumir, né, a gente vê ainda um número alto de doenças transmissíveis, né, infecciosas e parasitárias, né, e doenças novas, né, ou doenças antigas que voltam a ocorrer, né. Aqui a gente tem esse importante crescimento das causas externas nos últimos 100 anos, tá, e por conta da violência social, e isso a gente vê em outros países, mas bem acentuado no nosso país. Então, em cada localidade, a gente vai ter uma diversificação dessa situação epidemiológica. O que significa? A gente vai ver riscos diferenciados, certo? Então, agora, relacionado ao coronavírus, a gente vê risco diferenciado, por exemplo, nas cidades pequenas do que nas capitais. Então, há uma desigualdade, né, algumas vezes positiva, né, o que ajuda é o acesso ao serviço de saúde, às vezes é melhor nas grandes cidades, então, dependendo da doença, essas condições vão ser bastante desiguais. É claro que a pobreza sempre é um fator que acentua, né, essas desigualdades, tá? A gente vê esse processo ocorrer de uma forma diferente nos países desenvolvidos, né, que tiveram esse processo mais rápido. A partir da Segunda Grande Guerra, ocorreu uma queda das doenças não transmissíveis e com a melhoria econômica da Europa, por exemplo, né, Estados Unidos, Japão, ocorreu uma queda das doenças transmissíveis. E hoje a mortalidade bastante baixa dessas doenças. Tá? E o Brasil é uma transição mais lenta. A gente ainda tem essas elevadas taxas de morbidade e mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, e a gente tem o problema da desigualdade social. Então, tem maior mortalidade por doenças crônicas e pelas transmissíveis entre os mais pobres. Então, relacionado às causas externas de morte, só destacando, né, por exemplo, 2010, né, ocorreram 143 mil, 12,5% devido a causas externas, né?
Então, esse aumento se deveu por conta dos homicídios e acidentes de transporte. E a gente vê, principalmente homens jovens, né, de 20, de 18 até 30 anos, que são mais afetados, porque eles são mais agressores e mais vítimas, né, tanto por homicídios como por acidentes de trânsito. Então, a gente, voltando lá na transição demográfica, a gente vê esse aumento da esperança de vida, né, por conta da redução da mortalidade infantil, né, e diminuição das doenças infecto-contagiosas ou transmissíveis. A gente tem uma distribuição heterogênea na população, né, com prejuízo aí dos mais pobres, e tem outros problemas relacionados às doenças crônicas não transmissíveis, né, vários tipos de problemas. E a gente tem, por exemplo, Alzheimer, né, tem outros tipos, esclerose múltipla e outros tipos de problemas. E essas epidemias ainda persistem, certo? Então, esse peso, né, do sistema de saúde leva ao quê? A uma crise, porque ele não é uma sobrecarga desse sistema de saúde. Só para a gente pensar já na próxima transição, que é a transição nutricional, a obesidade, ela é uma grande responsável pelo aumento da hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e câncer também, né? Então, essa obesidade, ela ajudaria a controlar todas essas doenças, tá? Então, é um desafio essa transição epidemiológica prolongada, onde a gente ainda persiste com as doenças infecciosas. Então, essas doenças infecciosas têm um quadro diferenciado, dependendo do estado do Brasil e atingindo em maior proporção os pobres. A gente tem a carga de violência e a gente tem as doenças crônicas. É o que a gente chama de tripla carga de doença, né? Esse crescimento dos fatores de risco das doenças crônicas, a alimentação inadequada, a violência, a falta de atividade física, tá? Isso, né, vai levar também a essas doenças crônicas e as causas externas, que é o quê? Acidentes e homicídios. Então, como desafio, né, o grande número de idosos, né, para a gente cuidar, né, um desafio para a gente da área da saúde, né, cada um na sua área, e para a gente conseguir que essa população chegue, né, na faixa etária, né, avançada com saúde. Isso vai ser o quê? Uma sobrecarga também da previdência. Então, esse envelhecimento saudável tem que começar agora, né? Com essa faixa etária, desde as crianças, jovens, para se cuidar, para chegar, né, numa faixa etária avançada com melhor saúde. Muito obrigada.